Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Agora nós vamos falar, pessoal, do tópico sobre os princípios explícitos da administração pública. Um tópico importantíssimo para a sua prova. Chove de questões de prova sobre os princípios explícitos. Então, você não pode perder nada dessa nossa aula de hoje. Vem aqui comigo, olha só. A gente está seguindo, o nosso curso ele segue a árvore de conteúdos do Tec Concursos. Então, você está acompanhando aqui, tópico por tópico. O nosso tópico agora é o tópico 2.2, dos princípios expressos, explícitos ou constitucionais. Mais uma vez, eu sempre reforço meu Instagram, @profbrunolira. Caso durante as aulas você fique com alguma dúvida, não se acanhe não. Vá lá no meu Instagram, manda a tua pergunta que logo que possível eu estou te respondendo. Beleza? Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Aqui é onde a gente ficou na tela da aula passada. No tópico anterior, 2.1, onde a gente trabalhou o regime jurídico administrativo, a gente falou sobre tudo isso. Então a gente falou que a administração pública tem um regime jurídico para reger suas relações, para conduzir suas relações jurídicas, direito privado excepcionalmente, mas a regra é o direito público. A gente falou sobre as prerrogativas da supremacia do interesse público, sobre as limitações, sobre as sujeições da indisponibilidade do interesse público. Agora, pessoal, nós vamos partindo desse conteúdo, partindo dos princípios basilares, e aqui eu conversei com você naquela aula passada, no tópico anterior, nós conversamos que a supremacia e a indisponibilidade, eles são a pedra de toque. Eles são os princípios basilares. Eles são a base para o direito administrativo se desenvolver. E a partir deles vão se desenvolver os princípios que nós vamos conversar agora. Os princípios que a gente vai conversar agora, eles decorrem dos princípios basilares, porque são os princípios constitucionais, tá bom? Deixa eu abrir outra tela aqui, porque nessa outra tela eu consigo, é um quadro branco praticamente, e eu consigo ter um pouco mais de liberdade para a gente trabalhar isso daqui. Beleza? Maravilha. Pessoal, é o seguinte. Então nós temos aqui o mesmo esquema que nós estávamos trabalhando naquela aula anterior. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Da supremacia e da indisponibilidade, eu vou puxar um colchetezinho aqui, ó, para a gente trabalhar os princípios constitucionais explícitos. Da administração pública. A administração pública tem princípios constitucionais, pessoal, que estão previstos expressamente, explicitamente na nossa Constituição Federal de 1988. Professor, quais são eles? Deixa eu mostrar aqui para você. Quais são esses princípios? Tem um mnemônico, gente, que ele representa os princípios constitucionais, que é um mnemônico famosíssimo, eu tenho certeza que você já ouviu falar. Se você já estudou para concurso alguma vez na sua vida, você já ouviu falar desse mnemônico. É o mnemônico mais famoso do Brasil, é esse daqui, ó. É o LIMPE. É o LIMPE. O mnemônico mais famoso do Brasil. Esse LIMPE aqui, gente, esse LIMPE aqui, ele representa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por último, eficiência. São os princípios constitucionais da administração pública. Nossa, essa eficiência ficou terrível, né? Deixa eu só consertar aqui. É eficiência, perfeito. Ok. Pessoal, é o seguinte. Vamos conversar aqui. Vamos conversar sobre a legalidade. Deixa eu só corrigir essa borrachinha aqui. Ok.
Aqui eu vou ficar com esse... Tá com esse azul mesmo aqui. Pronto. Perfeito. Pessoal, é o seguinte. O princípio da legalidade é um princípio que nos diz, pessoal, que a administração pública só pode fazer algo que esteja previsto em lei. Muito importante a legalidade. Perdão. A legalidade diz, pessoal, que a administração pública não pode fazer nada sem que antes haja uma previsão legal. A lei tem que autorizar a atuação da administração pública. Então, a priori, é um princípio que não tem muita dificuldade não, tá? A priori é um princípio simples. Ora, a administração pública só faz aquilo que está previsto em lei. Ponto. Só que tem um probleminha, que pode te gerar uma certa confusão em prova de concurso. O probleminha é o seguinte, gente. Essa legalidade que nós trabalhamos aqui no direito administrativo, ela é diferente da legalidade que se trabalha no direito constitucional. Lá no direito constitucional, vocês veem uma legalidade, que é uma legalidade, gente, que é do particular. Legalidade do particular. Ô professor, não entendi. Como assim? Deixa eu explicar. O particular, gente, ele também tem um princípio da legalidade. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição, gente, ele diz assim, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o particular, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa o particular pode fazer. Só que se a lei proibir, aí o particular não pode fazer nada. Se a lei proibir, o particular não pode fazer nada. Tudo bem? Beleza? Qual é a diferença, professor? Vou repetir para você. A administração pública, segundo a legalidade do artigo 37, esses princípios constitucionais explícitos, tá, pessoal? Eles estão no artigo 37, caput da Constituição Federal. 37 caput. Então, a legalidade do artigo 37 caput, que é a legalidade do Estado, da administração pública, ela diz que o Estado, a administração, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, a priori, a administração pública não pode fazer nada. Nada pode ser feito pela administração pública se não houver uma lei permitindo. Então, a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Tem que ter lei. Se não tiver lei, a administração pública não faz nada. Olha como é diferente, gente, do particular. O particular, em tese, a rigor, a priori, pode fazer tudo. Só não pode fazer o que a lei proíbe. Então, a administração pública é presa. Se não existisse nenhuma lei no Brasil, a administração pública, professor, fazia alguma coisa? Não. Se não houvesse nenhuma lei no Brasil, a administração pública não fazia nada. Aí a lei tem que ser editada para dizer a administração pública, mexa um braço, mexa o outro, faça aquilo, faça isso. Já o particular é o contrário, o particular é livre. Se não existisse nenhuma lei no Brasil, o particular fazia alguma coisa, fazia tudo. Se não existisse nenhuma lei no Brasil, era uma barbárie, o particular poderia fazer qualquer coisa. Mas aí as leis vão surgindo e dizendo, particular, isso daqui você não pode fazer. Roubar você não pode. Matar você não pode. Compreendeu? Então a lei vai trazendo as limitações para a atuação do cidadão, para a atuação do particular. Então o primeiro detalhe de legalidade que você precisa saber é isso. A legalidade da administração é diferente da legalidade do particular. Beleza? Ok. Uma coisa muito importante que você tem que saber também na legalidade, gente, é que a legalidade, ela tem um entendimento moderno. Como assim, professor, entendimento moderno? É que a legalidade, gente, ela tem um entendimento que é mais adotado e que foi desenvolvido hoje pela doutrina mais moderna. Esse entendimento, ele é representado pela juridicidade. Juridicidade. Então a prova pode falar em princípio da juridicidade. Quando ela fala em princípio da juridicidade, você já sabe que é o entendimento mais moderno da legalidade. Essa juridicidade diz o quê, professor? Deixa eu te explicar. Gente, quando nós falamos sobre ordenamento jurídico brasileiro, nós temos uma hierarquia das normas, né? Então nós temos aquela pirâmide lá de Hans Kelsen. A Hans Kelsen fez uma pirâmide, professor. E essa pirâmide de Hans Kelsen, ela tem lá que no topo está presente a Constituição Federal. No meio estão presentes as leis e tudo que tem força de lei. Lei ordinária, complementar, delegada, decreto-lei, que é um instrumento normativo que não é mais elaborado hoje, mas os que existem podem continuar em vigência. Medida provisória, está tudo aqui. E aqui embaixo estão
os atos administrativos normativos. Olha só, a ideia clássica da legalidade, ela nos diz, pessoal, que a administração pública ela só pode agir quando quando eu falo lei agora, é uma lei em sentido estrito autorizar. Essa é a legalidade clássica. Tem que ser lei para autorizar a atuação da administração pública. Se uma lei em sentido estrito, lei em sentido formal, tem que ser ela. Mas o nosso entendimento moderno da legalidade, segundo a juridicidade, não diz isso, gente. Ele diz o seguinte, olha, pode ser qualquer norma jurídica ou princípios da administração pública. Qualquer norma ou princípio. Qualquer norma jurídica pode ser a Constituição Federal, pode ser uma lei, pode ser um ato administrativo normativo, como também pode ser um princípio da administração pública. Eles podem autorizar um ato administrativo, eles podem autorizar que a administração pública pratique um ato. Então, antes, doutrina clássica, legalidade tinha que ser lei. Somente lei. Doutrina moderna, não precisa ser lei em sentido estrito. Pode ser lei, como também pode ser Constituição Federal, como pode ser um ato administrativo normativo, como pode ser um princípio da administração pública. Então, é uma legalidade em sentido amplo, que ela é materializada através do princípio da juridicidade. Tudo bem, pessoal? Beleza? Show de bola. Mais duas coisinhas aqui para a gente fechar a legalidade, tá bom? Duas facetas da legalidade. A legalidade, gente, ela tem facetas, tá? Ela tem dois detalhes importantes aqui. Deixa eu até colocar de outra cor. Vou colocar um verdinho aqui dessa vez. Pronto. Existem duas facetas da legalidade que são a faceta da primazia da lei. Primazia da lei. E a faceta da reserva legal. A primazia da lei, gente, ela vai dizer que a lei está em primeiro lugar. Então, se a lei está em primeiro lugar, a administração pública não pode praticar atos que contrariem uma lei. Então, além da legalidade, que a gente tem que entender que a administração só pode praticar um ato que esteja previsto em lei, quando ela pratica esse ato não pode contrariar outra lei, compreende? Então, o ato administrativo, quando praticado mediante uma autorização legal, esse ato ele não pode vir a contrariar outra lei que já esteja em vigência no ordenamento jurídico. Então, esse ato não pode vir a contrariar nenhuma lei. Então, o ato administrativo, quando editado pela administração pública, segundo a primazia da lei, ele não pode contrariar a lei, ele não pode ir contra a lei. Essa é a primazia. A reserva legal, gente, ela diz que, olha, beleza, eu já entendi que a doutrina moderna, ela vai de acordo com a juridicidade, dizendo aí que a legalidade ela é uma legalidade ampla, que pode ser qualquer norma jurídica, beleza, já entendemos isso. Mas a reserva legal diz assim, olha, embora eu concorde que a legalidade hoje é ampla e qualquer norma jurídica ou princípio pode autorizar a atuação da administração pública, existem ainda alguns atos específicos que, para serem editados, tem que ser lei que autoriza. Tem que ser lei em sentido formal, tem que ser lei em sentido estrito, não pode ser outra norma, não pode ser um mero princípio. Essa é a reserva legal. Então a reserva legal diz que algumas atuações, algumas condutas, alguns atos da administração pública, eles precisam de uma lei em sentido formal. Alguns, não são todos, apenas alguns. Por exemplo, criação de tributo, criação de imposto, majoração de imposto, por exemplo, aumentar a alíquota de imposto. Só pode ser lei. Não pode ser um decreto. Não, tem que ser lei. Tá? Ou medida provisória, porque tem força de lei, mas lei em sentido formal. Beleza, gente? Tranquilo? Criação de autarquia. Autarquia é uma entidade da administração indireta e vai ser criada por lei. Tem que ser lei. Não pode ser um decreto, não pode ser uma portaria. Tem que ser a lei que vai trazer uma autorização, uma criação. A lei vai criar de maneira específica, uma lei específica para criar autarquia. A lei específica vai autorizar a criação de empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação pública. Tem que ser lei, não pode ser outra norma. Tudo bem? Beleza? Show de bola, gente! Sobre legalidade é isso daqui. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode tirar sua dúvida através do meio de comunicação que eu passei, que é o meu Instagram. Impessoalidade. Gente, o princípio da impessoalidade, ele é um princípio que nos diz a rigor, a priori, é um princípio que vai nos dizer, pessoal, que a administração pública ela vai ser representada por agentes públicos. E o agente público, no exercício da sua função, ele deve ter uma atuação impessoal.
Atuação impessoal, gente, é a atuação segundo a ideia de que ele é apenas um gestor da coisa pública, de que ele apenas está representando a administração e de que ele vai atuar nessa representação da administração pública sem levar em conta seus interesses pessoais. Os seus interesses pessoais não importam quando ele estiver exercendo uma função pública. Essa é a impessoalidade. Tudo bem? A impessoalidade, ela tem 3 vertentes, 3 facetas da impessoalidade aqui que você precisa conhecê-las. Deixa eu colocar o nosso azulzinho novamente para a gente conversar sobre essas facetas da impessoalidade. Então, nós vamos ter aqui, como facetas da impessoalidade, primeiro a neutralidade. Neutralidade. Gente, a neutralidade como faceta da impessoalidade, ela vai nos dizer que o agente público, no exercício da sua função, os atos que ele praticar não são imputados a ele, não. São imputados ao órgão ao qual ele faz parte. Então, os atos praticados pelo agente público no exercício da função, juridicamente não são considerados praticados por esse agente público. São considerados praticados pelo próprio órgão ao qual ele faz parte. Então, por exemplo, um agente público, o auditor da Receita Federal. O auditor da Receita Federal consegue chefiar uma operação para apreender uma mercadoria de cigarros que estava sendo importada de maneira ilegal aqui no Brasil. Ele conseguiu fazer com que essa mercadoria fosse apreendida. Show de bola, atuação maravilhosa. Mas aí a gente não pode sair por aí dizendo, olha, foi o auditor fiscal João que apreendeu aquele cigarro. Não foi o auditor fiscal João que apreendeu o cigarro. Foi a Receita Federal que apreendeu o cigarro. A apreensão não foi realizada por João, não. A apreensão foi realizada pela Receita Federal. Isso é neutralidade. Tudo bem? Olha só. Isso que eu estou falando aqui para você, isso vem da teoria do órgão, tá? Teoria do órgão. A teoria do órgão que diz que o ato praticado pelo agente público é imputado diretamente ao órgão e não a ele. Embora que esse agente se pratique um ato ilegal, gente, o agente público praticou um ato ilegal no exercício da função, a responsabilidade direta nem vai ser dele. A vítima, a pessoa que se sentiu lesada por esse ato ilegal do agente público, ela vai entrar com ação judicial contra o órgão, contra o Estado que ele faz parte, e o Estado que vai pagar. Agora, posteriormente, o agente público pode ser cobrado de maneira regressiva pela administração, isso pode acontecer. Mas a responsabilidade direta é do Estado, porque quem praticou o dano naquele particular não foi o agente, foi o Estado que praticou. Porque o agente estava apenas no exercício de sua função, ok? Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva também pode ser chamada. Imputação volitiva. Teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Perfeito. Essa é a neutralidade. Da neutralidade, gente, uma coisa muito importante, da neutralidade vem a vedação de promoção pessoal. Quando você está no exercício do cargo público, você não pode fazer uma promoção pessoal. Você não pode utilizar o bem público, o serviço público, a coisa pública para se autopromover, compreende? A promoção pessoal é vedada na administração pública. Então, utilizar qualquer recurso público para fazer promoção pessoal é estritamente proibido. Daqui, gente, eu já vou mostrar para vocês aqui o nosso slide. Daqui vem essa determinação do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. O parágrafo 1º diz assim, ó, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter meramente educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores. Então, todo tipo de atos, programas, obras e serviços da administração pública, gente, ela não pode, de maneira alguma, trazer algum tipo de promoção pessoal. Ela tem que ter caráter apenas informativo, educativo, de orientação social. Não pode promover o servidor público, não pode trazer uma autopromoção. Então, por exemplo, o município X realiza uma obra, faz um viaduto maravilhoso, uma grande obra, resolve muito a situação da galera que estava precisando daquela obra no município. Maravilha. Aí o prefeito manda colocar um outdoor assim, ó, um outdoor. Prefeito fulano está dando essa obra de presente para os moradores do município X. Isso pode acontecer, gente? É óbvio que não. Quem está fazendo aquilo não é o prefeito, é o município. É o município. O prefeito é um mero agente público. Mas quem realiza a obra é o município. Então, é um exemplo, né, de atuação da administração pública que violaria
a neutralidade, a impessoalidade. Tudo bem? Outro exemplo. Nossa, esse exemplo que eu vou falar já aconteceu muito na prática. Municípios do interior, né? Geralmente municípios do interior. Acontece em cidades grandes também, mas geralmente acontece mais em município do interior. O cara ganha a eleição para prefeito do município, a cor do partido dele é amarelo, por exemplo, é amarelo. Aí o cara, quando ganha, cor do partido é amarelo, aí ele vai, manda pintar todas as escolas públicas municipais de amarelo, porque é a cor do partido dele. Já viu isso acontecer em algum lugar? Viola a impessoalidade, viola a neutralidade. Tudo bem? Beleza? Show de bola, pessoal. Essa é a neutralidade que está dentro da impessoalidade. Mas nós temos também, além da neutralidade, nós temos aqui também a igualdade. Igualdade. Pessoal, seguinte, a faceta da igualdade aqui, a faceta da igualdade dentro do princípio da legalidade, ela nos diz que o agente público, no exercício de sua função, ele deve tratar as pessoas da mesma forma. É o princípio da não discriminação, gente. Eu não vou conferir um tratamento diferenciado para os administrados. Não posso. Não posso. Eu não posso tratar um de maneira diferente do outro. Eu devo atender todo mundo da mesma forma. Essa é a igualdade. Essa é a igualdade. Mas tem um detalhezinho para a gente falar sobre a igualdade aqui, gente, que é o seguinte, olha só. Existem dois tipos de igualdade, tá? Existe a igualdade material e existe a igualdade formal, material e formal. Pessoal, a igualdade formal é aquela igualdade por meio do qual a administração iria tratar todo mundo da mesma forma, independentemente das condições pessoais de cada um. Então a administração pública pega todo mundo, coloca dentro do mesmo balaio e trata da mesma forma. Todo mundo tem que ter o mesmo tratamento obrigatoriamente e pronto. Todo mundo é tratado da mesma forma. Só que a nossa Constituição Federal, meus amigos, ela não busca uma igualdade formal, não. Ela não busca uma igualdade formal, não. Vou até colocar um risquinho aqui. Ela busca a igualdade material. E a igualdade material, gente, é o que nós chamamos de isonomia. É o que pode ser chamado também de equidade. Isonomia, equidade. Professor, o que isso quer dizer? Gente, a isonomia e a equidade é aquela máxima do direito, eu tenho certeza que você já ouviu falar. O Estado vai tratar os iguais de maneira igual e o Estado vai tratar os desiguais de maneira desigual, à medida de suas desigualdades. Essa é a igualdade material, essa é a isonomia. O Estado, gente, ele confere a todo mundo que tem a mesma condição jurídica, social, o Estado confere o mesmo tratamento. Todo mundo que está em condição jurídica social diferente, o Estado confere um tratamento diferente. O Estado vai tratar as pessoas de maneira diferente mesmo. Tudo bem? A ideia, gente, a ideia aqui é o seguinte. Essa isonomia ela é base para programas de política assistencial do governo, por exemplo. Bolsa Família, Auxílio Brasil, auxílio emergencial, cotas. Vamos trabalhar, por exemplo, no exemplo da cotas para universidade, cota social para a universidade, tá bom? Cota social. Tem todas as cotas, elas racial, social, de pessoa com déficit, todas têm base na isonomia. Mas vamos falar da cota social porque eu acho que vai ficar mais fácil de você entender, tá? E a gente não precisa entrar aqui em outros temas que poderiam fugir à aula. Vejam só. Vamos imaginar que eu tenho duas pessoas que estão disputando uma vaga em uma universidade pública. Vão fazer o vestibular. Duas pessoas vão concorrer a uma vaga, tá bom? Mas vamos supor que o Estado ele coloca aqui uma pessoa para disputar essa vaga que estudou em escola pública. E a outra pessoa que vai disputar a vaga é uma pessoa que estudou em escola privada. Uma escola pública e a outra escola privada. Me responde uma coisa. Você acha, na sua opinião, essas pessoas que vão disputar a mesma vaga, elas vão disputar essa vaga partindo de um mesmo ponto? Imagina, eu gosto de imaginar o seguinte, imagina uma pista de atletismo. Imagina uma pista de atletismo, tá? Imagina essa pista de atletismo. Na pista de atletismo você tem as raias, né? E aí eu tenho uma raia, um camarada que estudou em escola pública. Meu amigo, o cara que estudou em escola privada, ele larga em uma raia que tem uma largada de 10 metros à frente, de 20 metros à frente. Você concorda?
Porque venhamos e convenhamos, no Brasil ainda é uma situação, ainda é uma realidade, que a gente não sabe quando essa realidade vai ser diferente, mas a realidade que nós temos no nosso país é que o ensino público é muito inferior ao ensino privado. Né? Então perceba, o camarada que estudou em escola particular, o camarada que estudou em escola privada, ele vai largar muito à frente do que estudou em escola pública. E vamos lá, o juiz vai apitar. Apita, largada. O cara já começa aqui, ó. Como é que esse da escola pública vai alcançar o que está lá na frente da escola privada? Não tem como, meu amigo. Não tem como alcançar. Então, a cota, por exemplo, para ingressar em universidade pública, uma cota social, que é aquela cota de quem estudou em escola pública tem uma cota de vagas, uma reserva de vagas. A cota ela tem o seguinte objetivo. Na largada, a gente já viu que existe uma diferença na largada. Existe uma diferença. Existe um desequilíbrio. Quem está na escola privada larga bem à frente. Então eu vou fazer com que a linha de chegada também tenha essa diferença. Se vai ter a diferença na linha da partida, eu vou fazer com que a linha de chegada também tenha diferença. Então, eu tenho a diferença na partida e a cota vai lá para a chegada e fala assim, beleza, a cota está aqui na chegada, ela vai dizer assim, olha, eu vou pegar essa diferença aqui, ó, vou pegar essa diferença aqui e trazer para a chegada também. Então, na chegada, aquele que saiu de escola pública, que foi lá de trás, ele vai chegar em um ponto antes do que o camarada da escola particular. Entendeu? De maneira, quando eu faço esse ajuste na chegada, a gente vai ter o que chamamos de justiça social. Então, se quem está em escola pública partiu antes, e o que está em escola superior partiu bem à frente, na chegada, quem está em escola privada, perdão, superior não, privada, quem está em escola privada partiu bem à frente, então na chegada, aquele que está em escola privada vai ter que suar mais um pouquinho para chegar lá. O que está em escola pública vai ter a chegada um pouco antecipada. Ficou claro aí? Beleza. Nesse modo, nós temos a justiça social. É um exemplo da isonomia, é um exemplo da igualdade material. É óbvio, gente, políticas assistenciais, que são essas que são trazidas pela isonomia, é óbvio que elas não têm como objetivo ser permanentes, né? O objetivo é que seja temporário. O objetivo, nesse exemplo de linha de chegada que eu trouxe para você aqui, o objetivo é que a gente corrija a diferença na partida. Se a gente conseguir corrigir a diferença na partida, a chegada não precisa ter cotas, por exemplo. Não precisa ter nenhum ajuste no final. Mas a realidade não é essa, né, gente? Não adianta a gente dizer, vou abolir a cota hoje. Não vai mais existir cotas para cotas raciais, cotas sociais. Não vai existir nenhum tipo de cota hoje mais. Adianta fazer isso hoje? Não adianta. Por quê? Porque a diferença está aqui. A diferença existe. Então o que é que você tem que fazer? Eu vou instituir uma política de cotas, por exemplo. Uma política de cotas hoje. Mas ao mesmo tempo em que nós instituímos uma política de cotas, nós estamos trabalhando duro para corrigir a partida. Porque a gente não vai conseguir corrigir a partida de um dia para o outro. Corrigir a diferença de um dia para o outro. A gente demora para corrigir essa diferença. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Beleza? Tranquilo? Então, a cota é um exemplo de isonomia. O que mais, professor? Bolsa, como eu falei para você, auxílio emergencial na época do Covid. Nós tivemos o Covid, né? Na época do Covid, várias pessoas receberam auxílio emergencial. Pergunta, eu recebi? Não. Por quê? Porque eu sou servidor público. Opa, sou servidor público. Servidor público recebe? Não recebe. Então olha aí o Estado tratando as pessoas de maneira diferente. Olha o Estado tratando as pessoas de maneira diferente. Eu sou servidor, não recebi. Quem estava desempregado recebeu. Então nós estávamos em uma situação jurídica diferente, o Estado conferiu um tratamento diferente. Trata os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, à medida da sua desigualdade. Tá bom? Beleza? Ok. Pra gente fechar, e a gente vai fechar nossa aula com a impessoalidade, a gente vai fechar falando da outra faceta da impessoalidade aqui, gente, que vai ser a finalidade. Finalidade. Pessoal, a finalidade é a faceta da impessoalidade que nos diz que a administração pública, quando vai praticar um ato, ela deve obedecer à finalidade geral do ato. Todo ato administrativo, gente, ele tem como finalidade geral alcançar o interesse público. Todo e qualquer ato administrativo tem como finalidade geral alcançar o interesse público. O alcance do interesse público, gente, é tudo que o direito administrativo busca, por meio de todos os seus institutos, é alcançar o interesse público. Então, você me ouve falando sobre interesse público desde a aula 1 do nosso curso. Até a última aula eu vou falar sobre interesse público. Porque é tudo que o direito administrativo quer. O direito administrativo só busca isso, ele só busca o interesse público de fato. Então é a finalidade geral de todo e qualquer ato.
Tá bom? A busca pelo interesse público. E todo ato administrativo, gente, ele tem uma finalidade específica. Finalidade específica é o quê, professor? Cada ato tem a sua. Cada ato administrativo tem a sua própria finalidade. E aí, o ato administrativo, quando praticado, ele não pode desviar dessa finalidade. Ele tem que respeitar a finalidade específica. Por exemplo, gente, vamos lá. Você passou em um concurso público, porque isso vai acontecer, né? É questão de tempo. Se você continuar com a gente aqui no TEC, perseverando, você vai conseguir. E aí você passou no concurso público, você, quando tá lá no cargo, bem lindo, linda, maravilhosa, exercendo o seu cargo público, o chefe não gostou de você. Olha que bacana. Aí o chefe, como não gostou de você, ele começa a arrumar intrigas pessoais, começa a querer atrapalhar o seu trabalho. Em determinado momento ele não aguenta mais, ele tá com tanta raiva de você, que ele vai e te remove para o interior do teu estado. Tu mora, por exemplo, perto da capital, e ele te remove para 200, 300 km de distância. Olha só que doideira. Quando você olha aquilo, você fala, meu Deus, por quê? Eu não quero ir, minha família é toda aqui, minha vida é estabelecida aqui. Aí ele vai e pratica esse ato administrativo. Esse ato administrativo que eu estou falando é da remoção. Remoção de servidor público. Ele remove você de um lugar para outro. Maravilha. Ele pode fazer isso? Pode. Só que a remoção, meus amigos, ela tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica da remoção, professor? A finalidade específica da remoção é organizar o serviço. É a organização do serviço. Mas o cara pratica esse ato por interesse pessoal, por vingança pessoal, porque ele não gostou de você. Pergunta: esse ato administrativo de remoção praticado é um ato que ela vai desobedecer, ela vai violar ou não vai violar a impessoalidade? Ela viola a impessoalidade. Porque, na verdade, a remoção era para ser praticada em tal situação. Olha, na cidade X, a 200 km de distância da tua casa, tem um setor que não tem nenhum servidor público do teu cargo. E aqui onde você está, tem 10 do mesmo cargo, da mesma função. Então eu preciso pegar alguns daqui e colocar lá, para a gente organizar o serviço, né? Ora, se tem um setor aqui com vários servidores e tem outro setor em outro local com nenhum servidor, a gente organiza o serviço colocando você lá e dá tudo certo. Mas, na verdade, a remoção, no caso prático que eu falei para você, ela foi praticada, não foi com esse objetivo. Foi com o objetivo de vingança pessoal, com o objetivo de interesse pessoal, desavença pessoal. Então, nesse caso, a remoção foi praticada, galera, com desvio de finalidade. Tinha uma finalidade, mas o ato foi praticado não foi com essa finalidade aqui. Ele foi praticado porque o gestor queria uma finalidade diferente. Ele queria atender finalidades pessoais. Por esse motivo, o ato administrativo foi praticado com desvio de finalidade. E esse desvio vai violar o princípio da impessoalidade. Tudo bem, pessoal? Beleza? Meus amigos, seguinte. Nós vamos parar a nossa aula por aqui. Vamos concluir a nossa aula. Já estamos aí com quase 33 minutos de aula. E aí a gente vai, na próxima aula, dar continuidade aos princípios da administração pública, princípios constitucionais. Na próxima aula, a gente conclui. A gente vai falar sobre moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem? Beleza? Em caso de dúvida, você já sabe, é só vir aqui no meu Instagram, @profBrunoLira, manda tua dúvida lá, que logo que possível eu tô te respondendo. Combinado? Valeu demais, meu amigo. Um forte abraço. Eu encontro você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.